E aí pessoal, salve, Sérgio Pitaco na Perfumaria. Então estamos aqui com mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai tratar 5 erros e 5 acertos na compra de perfumes, tá? Então eu vou fazer uma abordagem aqui de 5 maneiras aqui que você faz de tudo para tentar dar certo a sua compra e as maneiras que a gente já conhece como compras erradas, né? Começar falando da compra às cegas, né? A compra no escuro ali, de você, a pessoa chama de blind, né? Expressão em inglês. Então são algumas maneiras aí, mas existem situações acidentais também que acontecem. Então na verdade eu selecionei aqui 5 perfumes que eu considero conseguir reunir assim 5 erros, né, que eu cometi nessas compras e 5 acertos, né, quando eu tive a oportunidade de estudar, de ter uma referência mais né, acertada, tal. Então foi aquela compra que você fez sem restar a menor dúvida e isso lhe trouxe, lhe dá a maior satisfação ali nessa compra, tá? Então eu vou começar falando do primeiro aí, vai passar a foto dele. Bom, a história desse Boucheron Pour Homme, essa história é o seguinte, cara. Esse é um perfume antigo, né? Ele é de 91, né? Lançado em 91. E tinha uma história de referência que ele é um perfume que remete muito ao Touareg do Boticário. Touareg, para quem não conhece, é um perfume antigo também, no início ali na virada de 80 para 90. Para mim foi a melhor criação, né, dentro do que eu conheci. Peguei todos aqueles lançamentos Estileto, Quasar, Insensatez, Connection e tal, e de repente me sai o Touareg. E para mim, indiscutivelmente, eu me lembro até do orgulho que eu senti em saber que aquilo era um perfume nacional, com aquela qualidade que ele teve, com o que ele trazia assim, de exclusivo, assim, de diferente de tudo que você conhecia naquela ocasião. E vendo essa matéria, um recorte lá que eu obtive e tal, falava sobre isso, né, que um perfume que se remete, que se assemelha ao Touareg, era exatamente esse Boucheron Pour Homme. E fui eu, né? E na loja lá, também é uma loja que eu sou conhecido na compra e tal, ele tem dois perfumes dessa linha Boucheron, ele tem muito um também que é bem conhecido também, que é o Japur, né, que se fala. E na hora eu fiquei em dúvida entre os dois lá, tal, de remeter, e até achei que o Japur fazia uma alusão até mais forte ao Touareg do que o próprio Pour Homme, tal, mas aí acabei na hora lá, experimentei os dois, tal, e tava também, eu me lembro que na ocasião, quando fui fazer essa compra, estava saindo aquele Moustache da Casa Rochá, trazendo essa proposta de perfume de barbershop, né, que remete clima assim de barbearia e tal. E esse Boucheron também, igualmente, também tem uma pegada parecida, né, que faz ali a mesma leitura e tal. E na hora eu fiz uma confusão, estava no caixa e a mulher a minha amiga lá querendo me empurrar esse Moustache, e a outra lá na dúvida, eu só vou querer o Japur, a mocinha que estava pegando lá o perfume na prateleira e tal. Eu acabei levando esse Pour Homme, né, que vocês acabaram de ver na foto aí. E quando eu falo foi uma compra errada, porque ele é um perfume, não vamos falar de datado, mas ele tem uma pegada de perfume vintage, de perfume antigo, né? Engraçado que não tem nem nota de oud nele, mas ele tem uma pegada atalcada que em determinado momento, lá não sei se em relação ao clima, ele pode ter uma entradinha um pouco azeda ali, um negócio, um cheiro um pouco difícil de usar, mas não obstante é um perfume sofisticado, um perfume chique e tal. Tem uma lavandinha lá, tem uma proposta de bastante limpeza e tal. Mas depois eu vi que foi uma confusão, que não me entregou o que eu esperava, que não tinha nada a ver. E foi uma compra então com arrependimento até no conjunto dessa confusão de coisas, de achar que remete, não ter tempo. E eu fiz, não foi nem uma compra assim tão premeditada, ou precipitada, digamos assim. Eu tive a ocasião de ir na loja primeiramente, né? Eu conheci lá tal, botei os dois, tá, por um lado e o Pour Homme no outro, e saí andando tal, aí, garantindo que no dia seguinte eu ia voltar lá tal, e quando eu volto, que fez esse bolo doido dessa confusão lá, botar o Moustache junto com o Japur, o caralho, acabei que eu me enrolei lá na compra, lá foi uma compra que eu não gostei muito, tá? E agora a gente vai falar uma outra situação de um outro erro que também pode acontecer aí, vamos ver. Bom, esse agora que vocês viram da Diesel, né, o Fuel for Life, esse aí é o seguinte, não vou falar que seja um perfume ruim, mas aí quando você faz uma compra, que é o seguinte, você está habituado a comprar perfume com uma certa, para quem é o colecionador, ou realmente usa assim, uma quantidade acima do camarada que tem um perfume assinatura, ou seja, está sempre ali
sendo tentado ali a fazer esse consumo e tal. E quando você vai pensar num perfume totalmente fora da estação de uso dele, foi o que aconteceu. Eu lembro de ter feito essa compra em novembro. Aqui no Rio de Janeiro, na verdade, é um ano inteiro de calor para 2 semanas de frio, né? Então, até a gente separar o que é invernal, o que é de outono, o que é primavera, o que é verão, aqui é quase que tudo de calor para 2 semanas de frio. E esse perfume é o típico perfume invernal. É um perfume noturno, tem uma pegada extremamente jovial, uma coisa que realmente garotada roda bem com isso, porque tem uma framboesa lá que quase que insuportável de tão forte que é. É um perfume adocicado. E eu comprei, né, novembro, aí você tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é o ápice do calor aqui no Rio de Janeiro. E vocês já devem ter ouvido falar quando um perfume que não é para aquela dada ocasião, que ele desanda no calor, ou seja, não insiste em usar no calor, porque não vai dar certo. E era uma ocasião que eu usava tipo, com esse era 3 ou 4 perfumes que eu tinha, eu lembro de ter uns perfumes mais cítricos, numa pegada mais de verão realmente. E como eu sempre trabalhei à noite e tal, a minha insistência era usar um perfume noturno, né, achando que seria, que atenderia assim, teria uma flexibilidade para atender, independente de estar quente ou frio, num aspecto de contexto noturno, mas não foi esse o caso. Então é um perfume que desanda realmente, se torna até desagradável, né, por essa framboesa muito acentuada, muito doce, muito bombástica que ela tem, e é um perfume, na verdade, quase que para classificar mais para o lado do baladeiro, né? Então foi outro tipo de compra que eu... Imagina tu comprar um perfume em novembro e guardar ele na expectativa que você vai usar em junho, julho, ali que seria um período mais, digamos, entre aspas, né, invernal aqui no Rio de Janeiro, né? Então essa também foi outro desastre que eu fiz. Acabei que nem usei o vidro todo, desapeguei, dei lá, me desfiz dele e tal, porque eu usei numa ocasião errada, né? Então o que mostrou, o que trouxe, né, esse erro dessa compra foi não ter uma avaliação de uso, né, de propósito, para quem mora assim em outros estados do Brasil, eu não diria isso, porque tem muitos estados aí no interior de São Paulo, de Minas tal, que pode fazer até calor durante o dia, mas à noite sempre é mais fresco, mais frio lá. Então isso permite que a pessoa até tenha, né, alguma coisa assim, que vai ter um aproveitamento assim melhor do que o calorão aqui do Rio de Janeiro. Então foi outra compra também que eu consigo lembrar aí, resgatar como uma compra aí, um erro que eu cometi nessa compra aí, tá? Aí vamos ver. Olha, se vocês viram aí da Cartier, esse foi o seguinte. Esse é um erro que para mim, durante a minha vida, assim, às vezes foi muito comum em fazer. Quando você tem até o destino ali, te reservou ali uma facilidade, uma oportunidade, eu tenho, né, no meu caso, eu moro ao lado aqui de um shopping aqui, famoso aqui no Rio de Janeiro, e com isso, as minhas idas que eu tenho, às vezes não para um afazer de consumo especificamente, vou lá ver alguma coisa, ou comer alguma coisa, assim, uma passagem que eu tenho rapidinho, em livraria, papelaria, alguma coisa assim. As 2 lojas principais que tem lá, eu tenho conhecidas lá, que são vendedoras, são amigas e tal, às vezes já me pega até pela porta e tal. E acaba que fica aquela conversa, alguma novidade hoje, já entra para dar uma olhadinha, não sei o que e tal. E eu passei a ser quase que né, involuntariamente ali, eu estava inserido ali nessa condição ali. E sempre passando ali, o que tem de lançamento? Isso aqui, essa marca lançou isso, aqui lançou aquilo, tal. E quase que na minha vida eu estava quase que exclusivamente indo para tomar conhecimento daquilo que havia sido lançado, que teria sido lançado de determinada casa lá, tal, saiu agora, tal. Além das informações que às vezes eu tinha, né, no meus releases que eu recebo, e perguntava lá, pô, Paulo, já chegou isso tal, pô, vai chegar uma marca assim assado, pô, até te adiantava ali a algum release, alguma informação ali relevante para ela, né, que tem que fazer o trabalho de venda. E foi quando eu caí nesse da Cartier aí, o Lanvin aí, que tem um cheiro de mel também fortíssimo e tal. Então ele também veio com a proposta nova. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro teve até um negócio que... Um desses seriados aí, não sei se é Game of Thrones, lá que tinha uma bebida, tinha um negócio com mel lá, um negócio... A minha filha que entende desse negócio, foi até num bar que abriu também. Ou seja, na ocasião teve um boom aqui desses negócios de Viking, de Game of Thrones e tal, né, fazendo aquela relação ali, né, remetendo aquele contexto lá. Tem um steakhouse aqui que abriu aqui no Rio de Janeiro, que tinha lá, as crianças botavam chapéu de viking na cabeça e tal, e tinha essa bebida lá com mel, não me lembro exatamente o nome agora lá e tal,
E até isso linkaram na criação do lançamento desse perfume, que tinha algum negócio com mel e não sei o que se remetia, tinha até uma na outra loja, até a vendedora até sabia dessa história assim, quase que, não vou falar mitológico, nada da mitologia, mas a ficção lá que envolveu o seriado e tal, querendo fazer um link ali, uma analogia. Mas também o perfume também, esse doce dele também, não é é tipo quando você, às vezes você está querendo fugir do mais do mesmo, né, daquilo que a gente já sabe que vai ser, pô, esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse, mas tem uma proposta nova aqui e tal. Mas aí já vai pro lado também no extremamente adocicado e tal, a Cartier tem tanta maravilha lá no seu portfólio. Esse aí eu não achei uma criação lá muito feliz também. Então fui na pilha, né, de ser novidade, fui nesse negócio achando que ia ter alguma coisa de exclusividade, trazendo alguma novidade, e quebrei a cara nesse sentido aí. Também usei um pouquinho tal, já virou desapego logo em seguida lá, mais à frente lá, tá? E o outro que eu vou falar agora é até um caso. Bom, isso aí eu não posso nem dizer que se passou agora, que eu até já falei num vídeo anterior, desse antes da Azarro, que já mencionei ali, né, o vidro, né, o frasco dele, né, o vidro dele tem um formato de uma peça utilizado em coisa relacionada aí com o negócio de arma, que é um speed loader, que é um carregador de revólver. Então ele tem um carregamento rápido, né, porque é um equipamento que você injeta ali a munição, seja de 5 tiros, seja de 6 tiros, e como o revólver não tem um recarregamento rápido, você tem que fazer 1 a 1, injetando aquele speed loader ali, se faz o carregamento, né, quase que automático. E eu já falei, né, infelizmente eu tenho uma cabeça meio voltada aí para admiração de armas, dessas coisas assim, de tiro esportivo. E achei aquilo do caramba, quando eu olhei na loja lá, tipo, caramba, pô, negócio que remete a arma, não sei o que e tal. E ele vinha numa sequência de propostas com lançamentos de cítricos, mas engraçado que ele nem tem a nota de abacaxi, mas você percebe ali um abacaxi também um pouco acima da medida também, fica muito doce também. Acho que estava esse ano de 2016, se não me engano, o ano deles, o que brotou ali de perfume doce ali, né, de demasiado ali, não me agradou muito não, mas foi outro que eu quebrei a cara também, minha filha até, pô pai, você que tá com cheiro de abacaxi e tal, tá parecendo até um doce de abacaxi e tal, ainda mais quando pega um sol aqui do Rio de Janeiro numa parte da tarde, não fica muito legal também. Então foi um outro erro, mas eu sei que esse tipo de erro, esse aí eu não vou botar na conta que outro consumidor, outro espectador aí do canal venha cometer, porque isso é coisa para quem tem esse lado errado aí de não pode ver uma coisa relacionada à arma que quer ir lá, tá? Então esse aí não vão contar muito como sendo um erro tão efetivo assim, tá? Vamos ver o próximo. Esse aí também, o pessoal deve conhecer esse perfume da Natura, Urbano. E ele trouxe, né, aquela história, pessoal falando cheiro de cannabis e tal. E eu também não sei onde eu estava com a cabeça também, e comprei esse perfume, né, até mais no sentido até de conferir para realmente era tal. É lógico que eu consigo até entender aonde que dentro na composição ali venha surgir uma nota ali de cannabis, de maconha, lá o nome que se queira dar, mas não é uma coisa tão óbvia assim. Eu não sei se o camarada ou tem que entender de maconha ou tem que entender não sei de que para ele fazer essa distinção, mas realmente eu recebi comentários, né, principalmente no ambiente de trabalho, que eu não acho que seja um perfume recomendável, até com a faixa etária de público que você tem que tratar, né, se você vai tratar com senhores mais idade e tal, mais sóbrios, mais sérios e tal, parece que é uma piada que você quer fazer, uma pegadinha, algo do gênero assim. Teve pessoas que, pô, meu irmão, cheiro não sei o que, cara, que isso, cara, tá com cheiro de bagulho aí, de maconha e tal. E tem outras que falam, pô, eu não sinto. Tem um cheiro, parece uma coisa herbal, uma coisa, como é que foi a expressão até? Canforada. E realmente, ou o camarada tem aquela coisa, esse cheiro de maconha na cabeça, por alguma razão que for tal, e consegue fazer uma semelhança ali, né, remeter aquela coisa, que para mim não é uma coisa tão óbvia assim, mas se o camarada tiver uma criatividade ali, uma inspiração ali, ele consegue fazer essa associação. Ou então realmente vai prevalecer um lado mais herbal, mais canforado realmente, ele tem essa pegada. Não vou falar que seja um perfume ruim, mas não é um perfume para
para pessoas maduras, digamos assim, né? Mais com uma certa idade e tal. A garotada deve pegar carona nessa brincadeira ali, tirar uma ondinha e tal, apesar que acho que não anda que se tire, né? Brincar com isso e tal. Mas também foi um desastre também, depois virou aromatizador de casa aqui, que eu também não fui à frente lá, usei umas 3, 4 semanas e um mês e tal. Ainda bem que não foi um perfume muito caro, mas também foi uma compra infeliz, até pelo impulso de querer, né, você não se enquadrar dentro da sua realidade, né, de consumo ali, pela sua idade, pelo seu estilo ali, pelo seu caráter ali, de sobriedade, de seriedade e tal, e querer fazer uso de uma coisa extremamente jovial ali, que nada com nada e tal, mas a garotada eu sei que curte, mas para mim foi um erro aí que eu cometi nessa compra aí, tá? Agora vamos para os acertos aí, vamos ver a relação. Bom, os acertos é o seguinte, é aquela compra que quando você teve realmente né, se organizou, não só em pesquisa, ou você teve a oportunidade de ir na loja presencialmente lá, tal, colocou, testou uma vez, deixou avaliar projeção, duração, tal, teve uma oportunidade realmente de teste e fez uma compra consciente ali, segura do que estava comprando, um investimento que realmente tenha valido a pena. Então vou começar falando aqui, esse que passou agora, da Tom Ford, que foi quando eu queria ter um perfume de couro. E eu fui logo nos 3 tops que eu considero, né? A casa lá trabalha não só com Aqua de Parma, mas também com o Tom Ford. Então eu tive que ficar entre 3 ali, e a pesquisa que eu fiz foi bem cuidadosa, foi bem calma ali, no sentido de ter, até pelos valores que esses 3 perfumes envolvem. E não obstante, eu acabei comprando até um mais barato, que não é barato, mas eu estou falando que dos 3 que eu botei para seleção seria o Leather da Aqua de Parma, o Tuscan Leather da Tom Ford e esse Ombre Leather que eu acabei comprando. Então, entre os 3 ali, é engraçado que todo mundo fala que exatamente esse Ombre Leather, quando se fala dessas 3 notas assim, que selecionam-se 3 perfumes com nota realmente de couro, que eu falo um couro bem trabalhado, uma coisa uma construção realmente bem feita, esse seria o mais fácil de usar, não, mas ele é muito mais elegante que os outros 2. Os outros têm um aspecto igualmente também de sofisticação, mas com uma pegada de um couro às vezes mais rústico, com mais diesel ali, com combustível, às vezes misturado ali, aquela coisa mais de produtos que são utilizados para o beneficiamento do couro, né? Então acaba tendo aquela pegada de petróleo, alguma coisa assim, alguma coisa que possa parecer com isso. Agora são outros 2 grandes perfumes, né? O Leather da Aqua de Parma e o Tuscan Leather da Tom Ford. Mas a escolha que eu fiz, né, não foi na base do Unidonité, nem mamãe mandou escolher esse daqui, foi esse. E eu achei finalmente uma compra que eu até, uma satisfação que eu tenho assim, virou perfume de vida, vou comprar regularmente. Não obstante, eu posso dar uma chance um ou outro tal. Entre os 2 eu botaria o Leather da Aqua de Parma em segundo lugar e o Tuscan Leather em terceiro, tá? Mas também foi um negócio que eu achei bem bacana de ter feito aí, fiquei muito satisfeito com essa compra, tá? Vamos lá, esse aí foi meu caso de blind, ou seja, foi uma compra que eu fiz às cegas. Em cegas em que condição? Esse perfume também é um perfume antigo, né? Ele é de 86. Então, o que acontece? Nessa, lá atrás, e engraçado isso, eu vou falar um perfume agora aqui que eu até gostaria, se alguém já conheceu, já viu na vida tal, até comente, que é um perfume que eu comprei numa casa de tabacaria lá da década de 80, que vendia principalmente cachimbos, que foi hoje em dia você vê mais assim, esse hype do negócio de charuto, charutarias. Aqui no Rio de Janeiro tem casas especializadas que são bares fechados, que você pode entrar, fumar lá dentro do charuto e tal, tem, meu irmão, tudo do bom e de melhor para o consumo de charuto, e o cachimbo ficou meio fora de moda e tal. E tem um fabricante de fumo de cachimbo, que é a Half and Half, americana, e eu lembro de ter comprado um perfume, inclusive eu tenho até uma foto muito mal conservada, ali, uma foto década de 80, tal, onde já falei que até minha irmã na ocasião fazia perfume artesanal e tal. E eu comprei numa casa dessa, a gente hoje chamaria de tabacaria, né? Esse perfume da Half and Half. Então eu já sabia para onde o perfume caminha, o que vem trazer com esse fumo de cachimbo e tal. E também na ocasião tinha muito produtos da casa da Davidoff, mas de tabacaria, não só fumo de cachimbo, como os próprios cachimbos da Davidoff, ou seja, todo o universo ali dessa parte que eu estou falando aqui relacionado a essa parte de tabacaria, de cachimbo, de tabaco geral.
E aí eu pesquisei, né? Nunca tinha lá quando ele foi lançado tal, eu não tive a oportunidade de ter chegado até ele, não chegou até mim esse perfume e tal, mas eu entendi exatamente a construção e comentários tal. Então quando eu tive que ver alguma resenha, e geralmente eles são resenhados por influenciadores digitais maduros, né? Pessoas com uma certa idade e tal, que falam com uma convicção de conhecimento, né? É diferente, às vezes, de você ir num canal que o camarada recebeu, pegou o perfume meramente para fazer, seja para um jabá, seja lá para o que for lá tal, mas você sente que às vezes a pessoa que esteja comentando, até pela idade dele, ele nem viveu essa época para poder remeter o que é realmente uma casa de artigos de fumo, né? De tabacaria e tal. Então ele está mais escrevendo ali uma vibe pela uma descrição ali de leitura ali e tal, não é muito convincente. E eu tive até a felicidade de encontrar uma resenha bem complexa, quase 30 minutos ali do cara falando, e quase que faz até um poema ali do perfume. E já sabia para onde caminhar, o que eu iria encontrar. Inclusive as semelhanças, né, já com referência, já conhecendo o Puravani, né, da Thierry Mugler e tal. Só que é um perfume que também não vai nada para esse lado. E eu já resenhei esse perfume, inclusive, né? Eu faço uma alusão ali, no caso, da Mahogany, o tabaco também, da casa lá, que entrega ali um resultado, uma construção muito bem feita. Não sei se a Mahogany trabalha oferecendo aquilo como contratipo, mas se não for, tem uma similaridade muito alta e foi uma compra que eu fiquei bem satisfeito em fazer. E esse é um perfume que eu carrego comigo porque tem a ver com a minha pegada, né, pelo fato de eu fumar, porque não tem cheiro de cigarro isso, né, não tem nem de nota descritiva, não tem nem tabaco na composição do perfume, mas ele tem uma sobriedade, tem um quê de obscuro, de misterioso perfume, né, não vou falar de perfume dark, né, porque ele não chega a ser um perfume exótico, mas ele é bem sóbrio, o cara no vídeo fala até que é perfume de gangster e tal, mas eu sei que eu fiz um blind com esse perfume, fiquei bem satisfeito, foi uma compra bem legal que eu fiz aí, tá, nesse daí, tá, vamos ver os próximos aí. Bom, esse aí também como compra acertada, esse aí chega acertado ao ponto que eu digo o seguinte, esse Thierry Mugler da casa, esse puro malte da casa Thierry Mugler, é um perfume caro, tá? E ele é um flanker da linha A-Man, né, da Thierry Mugler. Então esses flankers tem vários, né, acho que são 9, ou sei lá, já passou até disso. E são perfumes difíceis de você encontrar em loja física, porque eles são lançados, às vezes não são, né, eles não ficam continuados em loja, fica só em vendedores mais especializados que conseguem ter isso em acervo e tal. E então, você sabendo, conhecendo o DNA da cada Thierry Mugler, né, considerando o E-Man como sendo, né, a linha original ali, o primeiro da série, você consegue entender. Mas mesmo assim, pela variedade de flanker que essa casa tem, ele tem o puro Havane, ele tem o puro malte, tem outros lá que fogem um pouco dessa linha e tal, mas eu estou falando como tendo uma pegada chocolatada, vai estar em todos eles praticamente, mas que tem essa pegada mais de uísque, mais de tabaco e tal. Então eu fiquei na dúvida, porque não é um perfume barato, é um investimento um pouco caro para se fazer. E o modo que eu tive para garantir essa qualidade de compra foi recorrer ao que eu já te expliquei anteriormente, nos decantes, né, que são uma amostra que você consegue em lojas que vendem isso. Aí da ocasião eu fiz essas compras com a Guelnish, né, comprei dos dois lá para ter a escolha tal, na ocasião eu comprei de 2 ml os decantes e os vidrinhos lá tal. E é uma compra totalmente segura, confiável, é um trabalho sério lá que eles fazem, né, em entregar realmente uma amostra do perfume garantido lá, a qualidade, né, fiel lá, fidedigna e tal. E então eu fiz isso, né? Então você tem tempo de usar, tem tempo de pensar, tem tempo de perguntar, o que vocês acharam, não sei o que, gostou, né? Pedir uma opinião, ver a tua realização e a tua satisfação. Então é tipo da compra certa de se fazer quando você tem um recurso desse, de obter um decante, né? Então tem que ver no vídeo anterior lá que eu falo de creeds, contratipos e decantes, que ali eu dou o caminho das pedras lá, como é que é o site da Guelnish, dou o endereço lá, até mostrei lá como é que foi o pedido na ocasião quando eu fiz essa compra. E lhe garante, né, uma compra bastante acertada, né, não é aquela coisa só de comentário ou de resenha e tal. Você tem a oportunidade de conhecer e isso lhe traz uma confiança e uma tranquilidade muito boa na compra aí, tá ok? Valeu.
Bom, o Explorer da Montblanc, né? Esse perfume, eu vi todo um release também, que eu vi, acompanhei o lançamento dele, teve aquela história de resposta à Creed, à casa Creed e tal, né? De um chumbo trocado que eles tiveram lá no passado, que a Creed se inspirou lá no perfume da Montblanc, foi o modo que a Montblanc foi dar resposta a tal. Mas eu achei até infeliz o pessoal fazer essa analogia aí de comparativa, né? De falar que é uma cópia inspirada, vai no mesmo caminho e tal. Porque eu também, na ocasião dos decantes, eu tive também a oportunidade de comprar o Aventus, né, da Creed. Lá não achei lá grandes coisas e tal. E fiquei aguardando o lançamento. Teve até uma correria para ver qual dessas lojas lá que eu, daqui do shopping e tal, queria receber o produto primeiro. Foi até a Renner que conseguiu ele primeiro, né, do que as outras duas. E de modo que eu fui lá conhecer e tal. E engraçado que eu já tenho uma admiração, eu tenho um carinho pela Casa Montblanc, até porque não é uma casa muito pretensiosa e ela acaba fazendo uma leitura, assim, uma comunicação, assim, uma linha indireta com o consumidor que tem esse gosto clássico de perfume amadeirado, que não gosta de inventar muita firula ali, com muita bergamota, aquelas coisas assim muito cítricas e tal, apesar que quase todo perfume tem que ter bergamota na entrada. Mas eu acho bem bacana, né, o acervo ali, o portfólio da Montblanc, da Montblanc, é. E Explorer eu achei um perfume assim que eu caí na graça dele, ele caiu na minha e tal. E engraçado que no início ali eu achei um pouco. Não estava entendendo muito, eu acho que estava alterando. Quando eu passava pouco ele tinha um desenvolvimento, quando eu passava muito ele caminhava para o outro lado. Estava até com uma amiga uma vez dando uma carona dela para casa, ela perguntou se estava usando Malbec, quer dizer, até isso ela sentiu. E eu vi que ele teve uma pegada Malbec, eu falo Malbec o primeiro, né, original, o primeiro lá, 90 e pouco, né, quando foi lançado. E. Pô, não, 2000 e pouco, né, melhor dizendo. E é isso, então foi uma compra que eu achei bem feita, né? Um perfume que eu vou botar também quase que obrigatório a sempre ter, já estou no segundo frasco dele. E um perfume que eu gosto muito também, foi uma compra que fiz acertada, até comentei também que ele foi indicado, inclusive estava nos perfumes premiados, perfumes do ano, 2019-2020, ele foi incluído ali como indicado, uma coisa que eu achei muito bacana também, fiquei muito feliz lá com essa. Se encerra aí, esse Zen encerra, né? Esse, vocês viram agora aí, Formenda, a Casa Shiseido. Esse também foi um perfume que eu comprei lá com as amigas lá, e também tive uma oportunidade, mas esse é aquele perfume quando você corre o risco de ter aquele negócio de paixão à primeira vista. Então, ele é aquele perfume que você, ao abrir a tampa e só cheirar sem passar em fita olfativa, sem passar na pele, ele já te encanta pela suavidade dele, pela riqueza da construção. É um perfume muito suave, né? Ele tem uma cara, até ele está inserido no perfume, no vídeo que eu fiz de perfume compartilhável. Mas eu já falei, esse perfume ele tem parece que tem um encanto ali, uma magia ali, esse nome Zen realmente ele te deixa no astral ali, uma coisa que te acalma, um cheiro de pera que ele tem na composição ali. E ele é bem limpo, mas não é aquele limpo com aquele cheiro, como é que se fala? Tá me faltando agora. Mas não é aquela coisa de sabonete, nem de cheiro de limpeza. Ele é limpo no sentido de alma, é uma coisa de suavidade, de tranquilidade na sua proposta, e jamais ele incomoda. Não tem lá uma projeção lá muito forte, mas o contexto é esse mesmo, uma coisa rente à pele. Mas parece que ele tem uma função que ele entra no seu psicológico e te dá uma tranquilidade ali impressionante, muito legal esse perfume. E tem uma linha feminina também, eu não conheço a proposta, mas imagino que deve correr também para um lado de bastante elegância ali para a mulher que usa essas opções aí do Zen, do Zen, no caso, feminino no caso, tá? Então foi uma compra que eu falo acertada porque foi uma compra que eu conheci, eu testei, eu vi, eu me apaixonei e tal, então não foi blind, não foi indicação, foi aquela coisa, aquela compra que você faz de descoberta, que você sai pegando ali e tal, uma casa que eu realmente não conhecia, ele é pouquíssimo, totalmente fora do radar, nem vi ninguém fazendo resenha desse perfume até hoje, e não tenho mais aqui, até comentei que eu tive com a minha filha, filha, eu quero te mostrar um perfume que papai já usou, tua mãe adorava ele e tal, minha filha era pequena na ocasião, tinha 4, 5 anos, hoje ela está com 20 e poucos, já com 22, e ela falou, não, pai, mas é bem simplesinho e tal, né, mulher também pode usar tal, é bem levinho e tal, porque ela está acostumada com os perfumes mais, né, mais pancadões aí que eu uso atualmente, mais obscuros, mais fortões aí que eu uso hoje em dia, tá?
Então foi isso. Então esse vídeo então trouxe essa questão de erros e acertos na compra do perfume, tá? Então é o que pode acontecer e são exemplos aí, pode acontecer na vida de qualquer um aí, mas foi mais um pitaco aí, um assunto a ser relacionado, porque envolve a parte sentimental, emocional, de memória, tal, de registro da vida, empiricamente falando, né? E traz aí esse assunto aí, tá bom? Gente, valeu aí, obrigado mais uma vez aí, tamo junto aí, obrigado.